parte 2, sobre o tema As Duas Testemunhas. A série a qual vai esse vídeo é a série Israel Espiritual, a nova série a qual está sendo criada no canal para vocês aqui, tá bom? Então vai na playlist, tá bom? Vai estar na playlist, tá? Continuando em questão, então, como eu estava falando no primeiro vídeo, né? Apresentei para vocês o Apocalipse capítulo 11, né? E dei ali o meu entendimento em questão. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê eu fundamento para vocês esse entendimento, tá bom? Vou estar trazendo para vocês aqui joias da Bíblia, né? Pérolas maravilhosas que vai alegrar o coração de vocês por serem chamados vocês de duas testemunhas. Quando eu falo vocês, chamo vocês de duas testemunhas, eu estou falando para você que outrora era gentil, mas que agora crê em Jesus Cristo. Estou falando para você, semita, né, descendente aí do Abraão terreno, do Isaac, né, terreno, né, para você que é aí muçulmano, para você que é judeu, mas que creu de fato em Jesus Cristo, né, não negando a sua divindade, né, não negando a sua forma ao qual foi gerada, né, entendendo e compreendendo estas coisas, né. Então você, juntamente com nós aqui, crendo em Cristo Jesus, somos essas duas testemunhas. Então, vou estar mostrando para vocês agora aí o quanto isso é muito importante. Vamos lá, então? Em João, capítulo 15, versículo 27, diz o seguinte: E vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, 22, diz o seguinte: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quero que você se atente aqui. Judéia e Samaria foi o princípio da pregação da igreja cristã. Ela estava saindo da transição da velha aliança, entrando para a nova. Mas olha que fascinante, interessante, então, mostrando que atrás dos samaritanos, né, que eram gentis, vem a nossa pronúncia, confins da terra. Quem são os confins da terra? É os gentis, além dos samaritanos, que está sendo agregado. Fascinante, não é verdade? Então, agora vamos em Atos, capítulo 2, versículo 32, diz o seguinte: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas de fato. Em Atos 3,15 diz o seguinte: Vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas de fato. Em Atos 4:33 diz o seguinte: Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Então, lembrando aí para quem acha que graça é só para gentil, só estou lembrando para vocês agora que os apóstolos, nas suas origens, eram judeus, tá certo? Então, só lembrando, então, para quem fala que cristianismo é um nome pagão, tá certo? É só lembrar, então, que os apóstolos já estavam anunciando a graça, aonde? Na Judéia, tá certo? E os apóstolos eram quem? Judeus, anteriormente à ressurreição, tá certo? Fascinante, né? Continuando aqui em questão, Atos capítulo 5, versículo 32 diz o seguinte: Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes, e a Ele, a sabedoria, né? Em sabedoria a Ele, né? Continuando, Atos capítulo 10, 39 e 41 diz o seguinte: E nós somos testemunha de tudo o que Ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o num madeiro. Continuando, Atos 13, 31 diz o seguinte: E durante muitos dias ele foi visto por aquele que tinha ido em sua companhia da Galileia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Fascinante, não é? Olha aqui que coisa mais maravilhosa, olha que contexto mais lindo, né? Mostrando gentis, né? Porque a Galileia era associada à Galileia dos gentis, né? Olha para você ver que interessante, e os judeus, duas testemunhas, né? Continuando em seguinte, Atos 22, 15 diz: Pois será a sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens vistos e ouvido. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3, 4 diz o seguinte: Como nos livraremos se desconsideremos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Ou seja, quem que a ouviu? Testemunhas, né? Continuando, 1 João
capítulo 1, versículo 2, 3, diz o seguinte: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vós anunciamos a vida eterna que estavam com o Pai e a nós foi revelada. Irmãos, olha o tanto de versículos, de capítulos, de livros foi apresentado para vocês aqui, mostrando que nós somos as duas testemunhas. Quando Apocalipse fala que as duas testemunhas foi morta, é porque aquilo é uma linguagem figurativa, no sentido espiritual, no sentido material, claro. Nós sabemos que os judeus, por meio do judaísmo, por meio da sua cabala, né, da sua cabala aí, negativa, né, negra, aí, mal, né, egoísta, eles querem construir o terceiro templo de pedra em Jerusalém. O que a gente tem que entender é que isso pode acontecer por meio permissivo, não por meio da vontade de Deus, porque na nova aliança por meio de Cristo Jesus, o templo somos nós, tá certo? Homens e mulheres que creem no Senhor Jesus Cristo, né? Então, é isso que a gente tem que compreender, tá bom? E todo o templo de pedra e aplicação voltada ao judaísmo, ao conceito da velha aliança, não tem parte com nós. Nós temos que entender isso como cristãos, né? Então, claro que se for autorizado uma construção no terceiro templo de pedra em Jerusalém, haverá oposição. E as pessoas que vão se opor a isso, o que vai acontecer com ela? A oposição não é por causa da construção. A oposição é para pregar contra os judeus e falar assim: vocês crucificaram o Cristo e continuam sendo o anticristo. Então, com esse ato que vocês estão falando, só confirma o quanto vocês são anticristo. Lembrando que eu estou falando de judeu anticristão, judeu que não crê em Jesus Cristo, tá bom? Não estou falando de judeus que crê no Senhor Jesus Cristo, porque judeus que crê no Senhor Jesus Cristo, né, como eu já descrevi ali, é nossos irmãos, é cristão, tá certo? A palavra cristão é ungido, tá? Vem do Machia, tá? Machia é ungido, então nós somos ungidos, por isso o termo cristãos, tá certo? Então olha o tanto de referência, mostrando então, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, como foi descrito, né? Vós serão minhas testemunhas, né? E aqui na Judéia, em Samaria, nos confins da terra. Ou seja, está na nossa cara. O que a gente tem que entender é o conceito do tempo, tá? Na idealização, né, o contexto ele é atemporal por causa das alianças. Por quê? Cumpriu na primeira, mas tem que cumprir escatológica na segunda. Entendeu? Mas atualizado, na atualização profética, né? No contexto do tempo, da história, aconteceu. Os discípulos foram mortos, os apóstolos foram mortos, perseguidos em Jerusalém. Não é? Foram perseguidos. E a grande influência em Roma eram os judeus, que influenciavam os romanos a perseguir os cristãos, sabotando, criando várias coisas. A gente tem que entender um pouquinho sobre isso. Existem muitas coisas que vocês às vezes não sabem, por questão aí de estarem assim, acostumados já com uma teologia tradicional que já foi intencionada para isso, para vocês, tá certo? Lembrando que a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, né? Para poder matar, essa questão tipo, não, nossa guerra é espiritual. Nós estamos denunciando para o mundo quem são os opositores de Cristo, tá certo? E qual que é o objetivo egoísta deles em questão, tá certo? Então, quem são as duas testemunhas descritas em Apocalipse? Somos nós, a igreja, seja em terras gentias, né? Seja em terras de origem da antiga Palestina, igual estava ali, né, os povos da velha aliança em questão, tá certo? Então, está aqui o meu estudo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e compreendido que nós somos as duas testemunhas, né? Então, o que aconteceu, acontecerá novamente, tá bom? Agora, o contexto para nós é futurístico, tá? É pretérito, aconteceu com a igreja no passado, aconteceu, né? É idealista, por quê? Porque trata das duas alianças, né? Ou seja, é preterista porque aconteceu, é histórico porque está no tempo, na história, mas é futurístico porque há de acontecer novamente, tá certo? Então, espero ter ajudado a todos vocês, tá bom? Fica aqui este entendimento. Novamente digo, não é para poder aí trazer rincha, né? Ou discussão com outros canais em questão, tá certo? Mas fica o meu respeito, né? Por mais que eu seja diferente em relação a vocês, tá bom? Então meditem sobre isso, tá? Edifique o vosso entendimento, a vossa casa espiritual por meio de Cristo Jesus, tá certo?
Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Vai ajudar bastante, porque eu preciso de configurações também para estar mais próximo de vocês, para estar tratando de mais vídeos, tá bom? Mas fica aí para vocês esse estudo e consideração, tá certo? Deus abençoe a todos, no nome de Cristo Jesus, paz de Cristo Jesus a todos.